isso um ajuste fiscal que se preocupa com o desequilíbrio de curto prazo efetivo ou se preocupa fundamentalmente com a redução do tamanho do Estado na economia? Essa questão relevante tem que ser colocada. E não só isso, ou seja, se você engessa o orçamento para os próximos 20 anos, significa o seguinte: eu estou engessando o orçamento dos próximos 5 governos que virão nas eleições subsequentes, independentemente da tonalidade política A, B ou C. Ou seja, isso não tem a mínima finalidade, não tem mínimo sentido. Isso engessa a lógica política do comportamento da racionalidade econômica. Claro, reforma trabalhista para dinamizar a produtividade total dos fatores, o Marcelo mencionou, ou seja, se nós entendemos que o lado da oferta é o lado preponderante para a dinâmica econômica, ok. Reforma previdenciária, aí eu acho que faz sentido, em função basicamente da perda do bônus demográfico. Segundo os demógrafos, nós perderemos o bônus demográfico entre 2025 e 2030. E última questão, parcerias público-privadas e concessões. Essa é a agenda econômica do governo Temer, né? E se nós centrarmos basicamente naquilo que decorre da ação do ministro Henrique Meirelles, é uma agenda essencialmente de médio e longo prazo. Ou seja, todas essas discussões aqui, elas requerem o quê? Primeiro, uma proposição. Segundo, um debate intenso no Congresso. E terceiro, uma aprovação, sabe-se lá quando será aprovado. E tudo que o governo Temer não tem, melhor dizendo, é tempo. Ou seja, faltam 2 anos e 3 meses. Ou seja, o setembro já chegou para o Temer há algum tempo. Aí eu passo para o último ponto. Não o que fazer, mas uma agenda propositiva. Até porque o que fazer, eu não me sinto suficientemente capaz de dizer o que deve ser feito. Mas sim, eu modestamente entendo o que deve ser proposto. É uma agenda propositiva. Né? Primeiro, é entender que a estabilização econômica, ela não é só controle do processo inflacionário. Estabilização econômica é inflação sob controle, crescimento econômico sustentável e equilíbrio fiscal e externo. Isso qualquer economista heterodoxo, ou mais especificamente, qualquer economista keynesiano sério, não bastardo, como se costuma dizer, né? Qualquer economista keynesiano sério sabe que essa agenda propositiva é a agenda da estabilização econômica. Todos os escritos, sejam de economistas brasileiros, sejam de economistas internacionais, né, tem essa agenda de estabilização. Estabilização é esse quarteto, digamos assim. Né? E para você obter essa estabilização, três fatos são fundamentais. É uma relação, uma conexão, uma sinergia entre Estado, que entendo eu, ele é eficiente na estabilidade econômica. A crise subprime 2007-2008 mostrou isso. Mercado, ele é eficiente na alocação dos recursos escassos. E as instituições. O que são as instituições? O Corecon é uma instituição de reflexão do pensamento de um grupo que influencia a sociedade como um todo. Os sindicatos são instituições, assim por diante. E para ter essa articulação, eu entendo que 3 agendas são específicas, o que eu chamo de agenda macroeconômica, agenda setorial e agenda de reformas estruturais. Na macroeconômica, política monetária com duplo mandato. Não é invenção alguma, ou seja, o duplo mandato está no Keynes, está nos heterodoxos, isso está, inclusive, na prática, no Banco Central dos Estados Unidos, no Federal Reserve Bank. Você tem duplo mandato da política monetária, ou seja, a política monetária ela tem que olhar a inflação, desde que a inflação seja essencialmente de demanda, ela tem que ter sensibilidade em relação aos indicadores reais da economia. E aí, isso tem a ver com o argumento que o Keynes apresentava no Tratado da Moeda de 1930, que é a busca de uma taxa de juros neutra. O que é essa busca da taxa de juros neutra? É a taxa de juros na qual ela desincentiva o rentismo e, portanto, a riqueza financeira, conversava isso com o Kahneman hoje à tarde, e ao mesmo tempo ela induz a atividade econômica a ter a sua função precípua, que é o quê? Decisão de investimento, decisão de consumo para a atividade econômica ter prosperidade. Segundo, política fiscal. Política fiscal é fundamentalmente responsabilidade fiscal. Ou seja, e aí nesse particular, metas de gasto corrente, não necessariamente de gastos correntes com base na inflação passada, mas metas de gasto corrente são fundamentais
Com que finalidade? Porque se eu ingesso o gasto de custeio, eu crio condições para que o gasto de capital ele seja utilizado em épocas de crise. De novo, isso é o velho argumento do Keynes, entre 1928 e 1929, propondo fundamentalmente o seguinte: eu tenho que ter um duplo orçamento, um orçamento contábil sob a ótica de gasto corrente e um orçamento contábil sob a ótica de capital. O orçamento corrente tem que estar necessariamente em equilíbrio ou superavitário para poder utilizar recursos em época de crise para financiar os gastos de capital. Ou seja, isso quer dizer, em última instância, que a política fiscal ela não pode ser pró-cíclica, ela tem que ser contra-cíclica. E o que está sendo proposto com gastos correntes com base no nominal é uma política fiscal essencialmente pró-cíclica. E política cambial, pelo fato que eu disse anteriormente, ou seja, um país que tem recorrentemente crises de balanço de pagamento, ou teve crise de balanço de pagamento, e vem acumulando ao longo dos últimos anos, com exceção dos dois últimos, ano passado e esse ano, desequilíbrios de balanço de pagamentos e transações correntes, não se pode dar ao luxo de ter a taxa de câmbio sendo determinada pelo comportamento de oferta e demanda de divisas. Nesse particular, taxa de câmbio administrada e controle de capitais são imprescindíveis. Exemplo específico: todos os países emergentes com as mesmas idiosincrasias da economia brasileira adotam controle de capitais e têm taxa de câmbio administrada. Exemplo: China, Índia, para ficarmos em dois que têm as mesmas características da economia brasileira. Segunda agenda setorial. Política industrial e abertura comercial. Política industrial não é dar, como foi mencionado pelo Marcelo corretamente, não é dar subsídios para o setor industrial que está com problemas de caixa. Ou seja, a indústria automobilística não está no vermelho, pede incentivos fiscais para o governo vai lá e reduz IPI. A indústria de eletrodomésticos da linha branca, a mesma coisa, o governo vai lá e reduz IPI. Isso não é política industrial, isso é política clientelista ou paternalista. Política industrial é crédito, subsídios, pesquisa e desenvolvimento, inovação tecnológica, e abertura comercial é imprescindível para você dinamizar a competitividade. Redução de tarifas de importação é fundamental até para você tentar quebrar o poder de barganha dos segmentos oligopolizados. Política de rendas, e aí eu não consigo entender se a indexação da economia é um fator relevante para determinar a dinâmica de inflação. Eu não consigo pensar numa política de rendas a não ser com desindexação de preços e salários em todos os ativos da economia. Salários e preços, do meu ponto de vista, deveriam ser aumentados em função de ganhos de produtividade, em função da dinâmica concorrencial ou da regulação, por isso que servem as agências reguladoras, e a desindexação do sistema financeiro, mais especificamente das letras financeiras do Tesouro. Se nós tivermos um título que rende 14,25, um prêmio elevado, cuja maturação é imediata, liquidez imediata, e risco zero, porque quem paga isso é o governo, é muito pouco provável que a gente tenha a capacidade de criar um outro ativo com esse dinamismo, e tampouco eu arrisque a investir no processo produtivo quando o rentismo está me induzindo para o caminho do mercado financeiro. E instrumentos de governança, isso é chover no molhado, ou seja, é importante nós tenhamos uma maior desburocratização, a seguro de direitos da propriedade, assim por diante. E por fim, no que diz respeito a reformas estruturais e institucionais, a principal delas, sem dúvida nenhuma, é a tributária. Ou seja, não se trata de aumentar imposto, vamos ter agora a CPMF para tentar fechar as contas, não se trata disso. Ou seja, a questão fundamental é encarar uma vez por todas a questão tributária. Você tem que ter racionalização tributária, você tem que ter eficiência locativa, você tem que ter fim da isenção de imposto sobre dividendos, e aí eu vou pegar isso daqui que é fundamental. O trabalho ano passado da OCDE mostrou o seguinte, que na média dos países da OCDE, a tributação sobre a renda e capital é da ordem de 67%. E sobre consumo e renda do trabalho, ao redor de 37%. Aqui é 33%, não é 37%, para completar o 100%. Tá? No Brasil, segundo o mesmo estudo da OCDE, 72% é tributação sobre consumo e renda do trabalho, e 28% é tributação sobre renda e capital.
Ou seja, se nós tivermos essa esquizofrenia tributária, a gente não vai a lugar nenhum. Aí a gente vai começar a fazer as soluções paliativas. Aumenta a CPMF para tapar o buraco do desequilíbrio do setor público, assim por diante. Claro, só que reforma tributária, ninguém quer falar. Ninguém quer efetivamente fazer uma reforma tributária consistente com as características e o tamanho das necessidades que o país requer. Porque o problema não é, de repente, os ricos ou os pobres. O problema é nós observarmos nas periferias das cidades e vemos quais são as demandas sociais que estão cada vez mais aflorando. Previdenciária, né? E aí só para mencionar um ponto, né, de discordância do Marcelo, você tem que ter mudanças de tempo de idade, mas elas não podem ser lineares. Claro, eu entrei no mercado de trabalho aos 21 anos, né? Mas tem gente que entrou no mercado de trabalho, principalmente quem mora no campo, aos 14, aos 13, aos 12. Tem caixa de supermercado que trabalha desde os 15 anos. Ou seja, eu adotar a idade mínima, linear, eu estou cometendo uma grande injustiça. Eu tenho que ter idade mínima diferenciada. Cada categoria tem que saber qual é especificamente o seu comportamento de idade mínima. Reforma patrimonial, parcerias público-privadas e concessões. E por último, uma questão que eu acho fundamental é uma reforma política. Acho que essa seja a mais importante. Ou seja, se nós não tivermos uma racionalização do número de partidos, onde os partidos serão definidos por questões programáticas e ideológicas, não por questões fisiológicas, né? Se o voto não for facultativo, se não houver financiamento privado das campanhas públicas, como parece que estão querendo voltar atrás agora no Congresso Nacional, né? E assim por diante. E por fim, se você não tiver um processo de descentralização, de tal forma que o presidencialismo de coalizão passe a ser toda essa concha de retalho, né, fisiológica que a gente observa, é muito pouco provável que a gente consiga avançar, principalmente nas reformas estruturais. Para terminar e ficar nos meus 20 minutos, essa é uma outra diferença do Marcelo, eu falo mais rápido, justifico o meu sobrenome Ferrari, né? Ou seja, recuperar a capacidade reguladora e estabilizadora por parte do Estado, mudanças estruturais e institucionais e maior coordenação entre as políticas fiscal, monetária e cambial. Obrigado. Bom, pessoal, vou abrir espaço agora. Vou convidar os dois palestrantes para sentarem aqui. Ah, sim. E vou abrir um espaço para as perguntas. Antes, eu queria avisar que o Plaza São Rafael está fazendo um sorteio de 2 diárias. Vai sortear aqui hoje entre vocês. Então, quem não preencheu esse papelzinho aqui, depois na hora do coquetel, se vocês puderem preencher, que vai ser sorteado hoje aqui 2 diárias para um dos hotéis da Rede Plaza, tá? Então, eu vou abrir para perguntas. Quem quiser, por favor, levante a mão. Professor economista Lauro, 2, Guilherme. Por favor. Bom, se você puder, do Guilherme, oportunidade de ouvir nessa conversa maravilhosa sobre o mesmo tempo. Eu acho que falta um pouco de debate político entre os candidatos. Você faz uma pergunta para um e outra pergunta para o outro. Gostaria de ouvir os dois respondendo a mesma questão. Então, a provocação para vocês, gostaria de ouvir os comentários. Gostaria de ouvir os comentários de ambos. É o seguinte: o país parece um pouco esquizofrênico, é um caso sério para um grande analista. Porque, do ponto de vista econômico, nós podemos ter as nossas preferências, mas as diferentes correntes econômicas sabem mais ou menos o que fazer e quais as consequências de cada ação. Mas nós temos um ambiente político que é aparentemente, muito pouco informado sobre essas questões. O ambiente político gira um HD completamente diferente. O que a gente tem visto nesse início do governo teve é um esforço muito grande, aparentemente, no sentido de comprar do Congresso as decisões.
precisam ser tomados para uma agenda econômica. Eu realmente concordo com o Ferrari, que vê só o orçamento por 20 anos, é muito mais uma proposta de dizer para o mundo, olha, nós vamos fazer alguma coisa, uma coisa que na prática se realiza em 20 anos no Brasil. A gente não sabe o que vai ser no ano seguinte. Então, a provocação que eu faço para os senhores é o seguinte: nós somos hoje, de uma certa forma, reféns de uma Constituição de 88 que gerou uma série de cargos para o Estado. E temos organizações políticas partidárias que estão muito mais interessadas em projetos de poder do que projetos nacionais do país. E isso se confunde também com política empresarial e política. Mas a questão central é lá. Politicamente, quais são, na opinião de vocês, as possibilidades de uma agenda dessas sobre 4 anos? Porque há um evidente desgaste do patrimônio eleitoral na aprovação desse livro. Quem irá fazer isso e a que preço? Considerando o Congresso que nós temos. Eu respondo por mim, muito rapidamente. Uma agenda propositiva, da forma em que eu trouxe para reflexão, eu não vejo a mínima perspectiva de ser aprovada. Bom para nós, porque propicia a oportunidade de eu continuar divulgando essa ideia em diversas palestras, em palestras em diferentes lugares. Claro. Uma agenda propositiva, e olha que essa agenda não é revolucionária, é uma agenda até relativamente conservadora, se a gente pensar em alguns aspectos. Uma agenda propositiva dessa natureza é muito pouco provável que ela vai ser implementada, seja quem for o governo a partir de 2019. Essa é a primeira questão. E a segunda questão que eu acho fundamental. Nós, e aí nós que eu falo, não nós nesse recinto, mas nós em geral, nós pensamos somente no curto prazo. Claro, ou seja, pensamos no curto prazo e pensamos em malditamente temos uma função preferência onde nós maximizamos nossas preferências. Ou seja, as preferências individuais, elas se sobrepõem e muito aos interesses coletivos. Claro. Então, enquanto nós não tivermos uma agenda de pensar por longo prazo e nós não entendermos que os nossos interesses pessoais, ok, vamos tentar alcançá-los, mas vamos tentar relacioná-los com os interesses coletivos, é muito pouco provável que a gente consiga ter uma perspectiva mais animadora, de novo, seja qual for a tonalidade político-partidária que se tenha a partir de 2019. Para finalizar, eu sou muito cético. Ano que vem me aposento, eu literalmente estou caindo fora do país, vou morar fora, tenho cidadania italiana, cansei. Claro, esse é meu ponto de vista. Né? Há muito tempo eu estou decepcionado com a universidade, decepcionado com os colegas, decepcionado com as pessoas, não me decepcionei ainda com minha esposa. Espero que não me decepcione. Mas enfim, isso me faz pensar que não há, infelizmente, eu não vejo solução no curto prazo. E tampouco no médio prazo, e quiçá no longo prazo. Olha, respondendo assim bem objetivamente a sua pergunta, eu não sei a probabilidade de passar dessa forma. Não sei. Espero que passe, e espero que a classe política esteja se dando conta de que acabou o dinheiro. Eu espero que passe. Mas eu queria aproveitar o meu tempo para mencionar uma coisa que você e o Ferraz falaram, que é a coisa de 20 anos engessa o orçamento por muito tempo. Vocês carimbaram a PEC do teto, você e o Ferraz, como sendo uma PEC que engessa o orçamento. Gostaria de fazer 2 comentários. Primeiro é o seguinte: a PEC do teto desengessa o orçamento. O problema é que o orçamento é engessado de tal forma que todos os gastos são indexados às receitas. Então, X% da receita você tem que gastar nisso, X% da receita você tem que gastar nisso, X%. Quando você coloca um teto, você desengessa o orçamento. O que os nossos deputados e senadores vão ter que discutir
é o orçamento de verdade. Eles vão ter que tomar decisões. Eles vão ter que dizer assim, se educação é importante e a gente, vamos supor que a inflação foi 5%. Aí o cara diz, a educação é importante. Então, o gasto em educação tem que crescer 6%, tem que crescer 10%. Saúde é importante. O gasto em saúde vai ter que crescer acima da inflação. Pode, não tem nada que impeça. Desde que, em outra rubrica, cresça menos. O teto é só no total das despesas. Isso faz e permite muita flexibilidade, ao invés de engessamento, para que os congressistas façam aquilo por qual eles foram eleitos. O Congresso é eleito para tomar decisões. E poucas decisões eles tomam sobre o orçamento. Então, é isso que vai acontecer. Então, isso desengessa o orçamento ao invés de engessar. Ponto 2. O Ferrari mencionou 20 anos é muito tempo. De verdade, a PEC não propõe 20, propõe 10 com possibilidade de mais 10. Então, depois de 10 anos, a gente pode parar e dizer assim, já resolveu o problema fiscal? A PEC tem um objetivo. Qual é o objetivo? É conter o gasto público para estabilizar a relação dívida-PIB. Se isso acontecer em 10 anos, pode acabar em 10. E está lá na PEC. Não precisa ser 20, pode ser 10. Eu diria mais, pode ser 8, pode ser 7. A PEC, ela colocou um limite temporal. Mas não precisa ser um limite temporal, pode ser uma variável. A gente podia dizer o seguinte, a gente vai colocar um teto nas despesas públicas até que a dívida pública volte de 80%, 90% do PIB para 50%. Se isso foi feito em um ano, acabou, no ano seguinte já pode. Se foi feito em 2, bom, aí demorou. Se foi feito em 200, aí vai demorar 200. Não existe nenhum fetiche na data. Se são 10, 15, 5, 200 anos. Não há um fetiche na data. Há um fetiche no objetivo e no resultado. Qual é o objetivo? É não falir o Estado. É não deixar que o Estado faça uma de duas coisas. E quando o Estado vai à falência, ele tem duas alternativas. Ou ele gera inflação, ou ele gera default. O que a PEC tenta é não permitir nem uma coisa nem outra. Nem a volta da inflação, nem o default. Então ela quer estabilizar a relação dívida-PIB. Por que os caras propuseram 10 ou mais 10? Porque como o buraco é muito grande e vai piorar, eu disse, nós estamos com 70% da dívida pública com proporção do PIB, vamos chegar a 80 e tantos. Como o buraco é grande, e a gente está fazendo o ajuste parcial, o gasto público não será cortado em termos reais, o ajuste vai ter que ser num crescimento. Então vamos imaginar o seguinte, faz de novo uma conta de padeiro. Se o PIB cresce 2% ao ano, e a receita real cresce junto com o PIB real, 2% ao ano, para a gente sair de um déficit 2,5% do PIB para um superávit primário da ordem de 4,5%, 5% do PIB, que é o que a gente vai precisar, vai levar no mínimo uns 6 anos para isso acontecer. Então, eu não tenho nenhum fetiche com a data, eu tenho com o objetivo. Então, se a gente concorda que o objetivo é correto, temos que estabilizar a relação dívida-PIB, não podemos deixar o Estado brasileiro falir nem gerar inflação, tá bom. Em 3 anos fizemos isso, resolvemos em 3 anos. Acabou a PEC em 3 anos. Em 5, acabou em 5. Em 8, acabou em 5. É que parece que vai demorar tempo. Isso não vai ser rápido. Por isso que se propõe que tem um período de 10 anos, depois de 10 anos a gente para e discute a relação. Chegou, não chegou, já está estável, não está estável, não está, vai mais 10. Então, não, já ajustamos fiscalmente o governo, então pode tirar o teto. Então, eu acho que esse criticar a PEC do teto pelo prazo é fácil desmontar, porque ninguém está preocupado com o prazo. As pessoas, pelo menos as que propuseram a PEC, ou no meu caso, eu estou preocupado com o resultado. Se a gente estabilizar a relação dívida-PIB e puxar ela para baixo, para algo tipo 65,
do PIB em 1 ano e meio, então não precisa. O ponto é que a gente não vai conseguir fazer isso. Nós vamos ter uma informação oficial. O governo da PEC não é os 20 anos. O próprio PEC, pessoal. Eu digo assim, é difícil acreditar que o país consiga manter uma proposta que não tinha feito. Nós discutimos a gravação. O meu ponto é o engessado. A PEC tem 2 pontos. Primeiro é o seguinte, a PEC não engessa o orçamento. Ao contrário, a PEC desengessa o orçamento. Ela queria ver oxigênio no orçamento. A lógica do Ferrari dizer, não, vão ficar 8 governos, né? 5 governos. 5 governos. Eu concordo. Não são 5 Precisamos governos. Não engessa, desengessa. Depois eu vou fazer a tréplica, deixa eu só escutar lá o Assis da pergunta. Ok? Guilherme. São duas perguntas para o professor Portugal. Qual é o papel que empresas commodities tiveram na crise? O professor Ferrari até mencionou. E para o professor Ferrari é o seguinte, o senhor falou ali de que fazer o ajuste fiscal nesse momento é uma medida pró-cíclica, nesse sentido, não seria desejável. Mas até que ponto o fato da nossa dívida em relação ao tributário tão alta, talvez fazer o ajuste fiscal agora vai reverter as expectativas dos agentes, ao colocar na trajetória uma tendência declinante. Tem papers que artigos mostram que quando a dívida em relação está muito alta, ajustes fiscais podem até ser expansionistas nesse sentido de reverter as expectativas. Eu queria comentar se isso perguntando se o senhor concorda que tem que cortar gasto agora ou se ele acha que tem que aumentar. O último a falar, novamente. A primeira questão é do engessamento. Eu entendo sim, ou seja, que há um engessamento. Quanto a isso, eu não tenho a mínima dúvida. Ou seja, a questão é que você está engessando, vamos ser otimistas então. Resolva os problemas nos próximos 10 anos. Você está engessando para os próximos 2 governos e meio. Não tem dúvida em relação a isso. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se você tem uma política de gastos correntes determinados, isso significa, de novo, que a política econômica, sob a ótica fiscal, é uma política essencialmente pró-cíclica. Claro que, numa situação em que você tenha dificuldades econômicas, onde não haja uma ação efetiva do setor privado para tentar retomar a economia, você não pode prescindir de política fiscal expansionista. Esse é o ponto, de repente, que me faz ser cético em relação à proposição da PEC 241, sem levar em consideração a perspectiva de que o Congresso Nacional não necessariamente aprove essa Segundo ponto, a questão da política fiscal. Política fiscal contracíclica sempre. Isso não quer dizer, todavia, você tem que fazer política fiscal contracíclica agora. Uma seguinte questão, ou seja, durante 3 anos seguidos, você tem redução significativa do superávit primário. Reduziu de 2014 de 1,9 para 2015, que foi, se eu não me engano, 1,2, e ano passado foi 2,4. Mas, concomitantemente, a despeito de você tentar ter um ajuste fiscal, o desequilíbrio financeiro cresceu significativamente. Vamos lá. 2014, o desequilíbrio financeiro foi 6,1% do PIB. Ano passado foi 7,2% do PIB. A perspectiva para esse ano é 9,2% do PIB. Ou seja, você tentar fazer um ajuste fiscal contingenciando gastos, aumentando receita sobre a ótica de criação de novos impostos, como está sendo preconizado o retorno da CPMF, com um desequilíbrio financeiro dessa magnitude, você não vai a lugar algum. Claro. Então a questão fundamental é, eu posso até engrossar o caldo, né, daqueles que dizem, vamos fazer uma política de austeridade fiscal no curto prazo? Ok, endossa. Mas dá um choque de juros. Claro, porque não adianta. Ou seja, se esse ano a gente vai ter um financeiro na ordem de 8,2% do PIB, 8,6%, a última previsão que saiu aí do mercado, não adianta a política fiscal contracionista, não adianta aumento de imposto para tapar o buraco. A gente não tapa o buraco. Aí a dívida pública se eleva. Continuar fazendo swap cambial, o custo desse swap cambial é muito alto para o governo. Claro.